Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Tô com saudades. Vou falar rapidinho aqui da nossa segunda aula, do nosso segundo texto, Resistência à Escravidão, e vou procurar falar assim bem rápida, ser bem objetiva para não ficar cansativo. Sobre o primeiro texto, nós já tivemos a aula. Foi aquele texto em que eu falei dos 3 momentos da escravidão no Brasil. Falei do momento da cana-de-açúcar, falei do momento em que os escravos foram trabalhar na mineração e depois nós vamos ter o escravo na lavoura cafeeira. Expliquei para vocês que os escravos foram capturados lá na África, eles foram então desterrados, tirados da terra deles, da terra que eles viviam. Eu não falei desenterrados, eu falei desterrados, tirados da sua terra. Vieram para cá em péssimas condições, atravessando esse oceano nos navios negreiros, também conhecidos como os tumbeiros. Chegavam aqui no Brasil, eles eram comercializados, vendidos como se fossem coisas. E ninguém considerava, não, vou deixar a mãe com o filhinho, o marido com a mulher, nada disso. Quem comprava a mãe levava a mãe, quem comprava o filho levava o filho, e quem comprava o pai levava o pai. Eles não tinham mais vida própria, eles não tinham mais liberdade e nem para viver a sua cultura. Vai daí que eles resistiram, até porque eles eram muito judiados, né? Tinham os castigos físicos, né? Então, eles vão resistir, né, a tudo isso daí. Tá aqui, ó. Se eles desobedecessem, eles eram punidos, castigados, os castigos físicos eram terríveis, tá? Então, aqui, tá no texto. Grande parte dos escravizados utilizou diversos modos de resistência, que era realizada de forma individual ou coletiva. Quando agiam de modo coletivo, promoviam rebeliões. Boicotes. O que são esses boicotes? Eles acabavam queimando as plantações, sabotando o engenho, fazendo o quê? Quebrando as máquinas do engenho, tá? E planejavam as grandes fugas. A fuga planejada em grupo dava mais certo do que a individual, tá? Eles chegavam até a praticar assassinatos. Assassinavam os feitores, os capitães do mato, que eram aqueles camaradas que eram pagos para capturá-los. Eles fugiam, então o dono deles falava: capitão do mato, vai buscar. Se o capitão do mato trouxesse esse escravo de volta, imagina o castigo, inclusive castigo para servir de exemplo, tá? Bom, tinha também, é uma tristeza, gente, o banzo. O banzo seria a depressão do escravo. Ele se colocava num estado de profunda tristeza, não comia, não queria mais nada com a vida. Então aqui está escrito, né? Essa apatia levava eles à morte. Isso chama-se banzo, tá? Bom, o que mais tem aqui? Algumas escravas chegavam a cometer o aborto porque não queriam ter o filho nessa condição. Não quero ter um filho escravo, sofre demais. Muitas falavam assim para a parteira: olha, antes do meu filho chorar, eu não quero ouvir o choro da criança, mata meu filho. Gente, é para matar a criança porque ela não quer o filho vivendo naquela condição de escravo. Assim, as donas das casas grandes desses escravos tinham que assistir o parto, porque senão morria a
criança. E a criança era um escravinho, tinha valor, valia dinheiro, tá? Terrível, tá? E o que é mais duro é o seguinte, aquele bebê que nascia, né, aí a mãe ouvia o choro e não morria, porque assim, tava ali, né, pegava a criança, a mãe não ia querer mais, depois que veio a criança, ela não vai querer matar a criança, porque ela já viu, já ligou. Aí, mais tarde, esse escravinho com 12, 13, 14 anos, se o senhor resolvesse vendê-lo, vendia, acabou. Não tinha essa, ai, vou separar aquela mãe daquele filho, nada disso. Escravo não tinha direito a nada. Ele não podia gostar de nada, ele não podia cultuar a sua religião, ele não podia seguir as suas tradições. Era uma coisa assim horrorosa. Bom, a resistência mais comum, que dava mais certo, era a fuga. E para dar certo, tinha que ser coletivamente. O que eles faziam? Eles se mandavam e, graças a Deus, encontravam alguns lugares chamados quilombos. Então, vamos entender o que são quilombos. Os quilombos, além de acolherem os escravizados fugidos, chegaram a abrigar também indígenas e brancos pobres. E para dificultar, né, o acesso a esse quilombo, né, para que a polícia não chegasse nesse quilombo, para que o exército não chegasse lá, o exército português não chegasse lá nos quilombos, eles eram assim em locais bem retirados, né? Bom, eles cultivavam lá os alimentos, criavam os animais e até comercializavam com outros quilombos que eles conheciam, tá? Deixa eu ver aqui. Quilombo dos Palmares foi o quilombo mais famoso, tá aqui, ó. Antigo núcleo de resistência contra o escravismo, localizado na Serra da Barriga, em Alagoas, tá? Bom, o Quilombo do Palmares, ele começou a se organizar no século XVII, abrigou mais de 20 mil indivíduos, só que depois de várias décadas, né, eles sucumbiram às tropas portuguesas, tá? O seu líder mais famoso foi Zumbi dos Palmares. Gente, eu não quero me alongar, porque senão fica cansativo. Então, eu já terminei e quero que vocês façam os exercícios, porque o aluno coloca na plataforma, mas não recebi os exercícios, recebi o texto, mas não recebi os exercícios. Então, lê o texto todo e o exercício está aqui. Façam, não fiquem com dúvida, passem para mim um e-mail falando das dúvidas, façam os exercícios no caderno. E o que eu queria pedir para vocês agora é muita força, muita coragem e, por favor, cuidem dos pais de vocês. Sabe como? Obedeçam. Não vai deixar pai e mãe enlouquecidos, gente, pelo amor de Deus. Os adultos estão sofrendo demais, as crianças estão sofrendo, todos nós estamos sofrendo com essa pandemia, mas os adultos são os que mais sofrem e nós precisamos ter coragem. Eu agora estou dando valor a tantas coisas da minha vida, eu estou dando valor à minha profissão, estou dando valor às aulas que eu dava, à escola que eu frequentava. Eu reclamava tanto do barulho. Ai, nossa, que barulho, pelo amor de Deus. Hoje sinto falta desse barulho. Hoje eu valorizo o barulho da escola. Eu valorizo até o trânsito, gente, tá? Congestionamento eu estou valorizando. Então, vamos ter paciência, vamos ter coragem, vamos ter força, persistência. E olha, um beijão grande para vocês, tá? Fui.